Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série de Salmos. No vídeo de hoje nós vamos estudar o Salmo 122. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, dá o like aí, tá? Se você gostou do vídeo, se a palavra de Deus te alimentou, compartilha e comenta com mais pessoas para que mais pessoas venham ser abençoadas, ok? Então vamos orar pedindo a Deus a sua ajuda, o seu auxílio no entendimento da palavra. Vamos orar. Bendito és tu, eterno Rei do universo, Criador dos céus e da terra, a ti toda honra, toda glória e toda a adoração. Senhor, nós te suplicamos a tua ajuda, o teu auxílio no estudo da tua palavra. Assim, Pai, nós te pedimos. Amém. Graças a Deus. Salmo 122, um salmo de Davi. E aí nós voltamos a ver um salmo com a autoria descrita pela Bíblia, tá? Salmo 122, um salmo de Davi. E o salmista Davi escreveu assim: Alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Eis que os nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém, cidade construída em bases sólidas, edificada para unir todas as tribos do Eterno, em grande celebração de ação de graças ao nome do Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, a sede da casa real de Davi. Rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz dentro das tuas muralhas e segurança em teus palácios. Em favor dos meus irmãos e companheiros suplicarei, a paz esteja contigo. Por amor à casa do Eterno, nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Amém, queridos? Amém, queridas? Salmo 122. O Salmo 122, ele já vai nos ensinar algo aqui maravilhoso de cara. O salmo de hoje é um salmo que vai aí tirar um misticismo ou uma cultura religiosa que existe entre nós, tá? Porque, na verdade, essa expressão que nós usamos, ou que algumas pessoas usam, porque eu não uso mais, é uma expressão que você aprende no meio do povo de Deus. É uma expressão cultural, religiosa no meio do povo de Deus, mas ela está errada. Então nós já vamos começar o Salmo 122 aprendendo algo novo aqui para alguns, para outros, quem sabe, não será, ok? Mas no Salmo 22, a primeira coisa que nós vamos aprender é quando Davi diz assim: alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. E aí, queridos, nós precisamos entender que o salmista Davi aqui está falando sobre o templo de Deus construído em Jerusalém. Nós precisamos entender que o único lugar físico construído por mãos humanas que por direito poderia ser chamado de casa de Deus era o templo em Jerusalém. Qualquer outra construção no mundo inteiro, aprenda isso, tá? Se você terminar o Salmo 122 hoje aprendendo isso, você já ganhou o dia, você já aprendeu o que você tinha que aprender nesse estudo de hoje. Qualquer construção no mundo inteiro, por mais bela que seja, por mais suntuosa que seja, eu vi ali uma igreja linda, muito bem feita, não importa se é uma casa de taipo, com a plaquinha na frente, igreja fulano de tal, ou se é uma igreja gigantesca para 10 mil pessoas, entenda o que eu vou explicar agora pela Bíblia Sagrada. Nenhum desses lugares tem o direito bíblico de ser chamado de casa de Deus, ok? Você já está entendendo? Então, biblicamente, o único lugar na terra que tinha o direito
e terá um dia, quando for reconstruído, de ser chamado de casa de Deus, é o templo que foi construído em Jerusalém. O único lugar que Deus realmente chamava de sua habitação foi o templo construído e, evidentemente, o protótipo dele, que era aquela tenda que os israelitas levavam deserto adentro. Então, o que é que eu já estou querendo nos trazer esse ensinamento nesse vídeo? Quando as pessoas culturalmente, dentro do templo, indo para o templo, dizem assim: ah, tu tá indo para onde, mulherzinha? Oi, mulherzinha, tu tá indo para onde? Tô indo para a casa de Deus, tá errado. Ou então quando você está dentro da igreja e alguém pega o microfone: irmãos, é muito bom estarmos aqui na casa de Deus. Tá errado também. Por que, Alan? Porque aquele lugar que você vai, que você frequenta, que é onde você se reúne com outras pessoas para adorar a Deus, não é mais a casa de Deus. Ok? Porque, Alan, repito, para que fique bem o entendimento bem claro, porque o único lugar biblicamente falando, que tinha o direito de ser chamado casa de Deus, era o templo de Deus em Jerusalém. Então, por isso que aqui Davi está dizendo: alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor, porque aqui estavam convidando Davi para ir ao templo em Jerusalém. Ok? O próprio texto do Salmo 122 vai nos provar isso, quando no versículo 22 o salmista diz assim: eis que nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém. Olha isso. Eis que os nossos pés chegaram às tuas portas. Aqui está falando que Davi está chegando nas muralhas de Jerusalém, porque as muralhas de Jerusalém até hoje são ali cercadas por portas de entrada. Ok? Eis que os nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém. Cidade construída em bases sólidas, edificada para unir todas as tribos do Eterno, em grande celebração de ação de graças ao nome do Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Aqui Davi está falando sobre as festas bíblicas, tá? Pessa, que é a Páscoa, que nós chamamos assim, Tabernáculo, Pentecostes, todas as festas, tá? Que os nossos queridos irmãos judeus comemoram até hoje. Então, é um mandamento que eles, nessas datas festivas, todas as tribos, todos os povos na região venham a Jerusalém para comemorar essas festas em Jerusalém. Ok? Então, Davi está falando claramente que a casa de Deus ficava em Jerusalém, dentro dos muros de Jerusalém, e que todas as tribos vinham para celebrar o Senhor em Jerusalém. Olha isso. Lá em Jerusalém estão os tribunais de justiça, a sede da casa real de Davi. Olha isso. Ele conclui aqui a parte que fala exatamente sobre o que eu estou falando. No versículo 4, no versículo 5, ele conclui a parte que ele está mostrando, provando que a casa de Deus a que ele se refere era em Jerusalém. E aí, a partir do versículo 6, Davi começa a dar um conselho que eu, Alan, peguei para toda a minha vida. E aí ele vai dizer: rogai, olha isso, rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém. Quem está comigo aqui desde o primeiro salmo, ou desde o segundo, não importa, mas que você não parou mais de me assistir, toda a vida, na última oração, você me vê aqui orando por quem? Por Jerusalém. Ok? Isso é bíblico, Alan? Isso é bíblico. Isso é saudável. E a promessa, a profecia para quem faz isso. Olha, rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém. Olha isso. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Prosperem os que te amam, Jerusalém. Você quer ser próspero, você quer ser mais abençoado do que você é? Ame Jerusalém,
ore por Jerusalém, ore por Israel, ame aquele povo. Alan, mas foi eles que mataram Jesus. Mentira. Mentira. Quem matou Jesus foi os romanos, né? Os israelitas, detalhe, uma parte de Israel negou Jesus porque tinha que negar. Quando você lê Romanos capítulo 11, você destrói esse pensamento maligno de que Israel rejeitou Jesus. Quando você lê Romanos capítulo 11, você vai ler lá bem claro, Deus dizendo, aliás, Paulo escrevendo, que foi Deus que fez Israel negar Jesus. Foi Deus que fez o seu próprio povo olhar para Jesus e não enxergá-lo, ouvir os seus ensinamentos e não entender, e endurecer o seu coração. Por que, Alain? Porque era necessário, já estava escrito, que Jesus teria que morrer para trazer as nações para Jerusalém. Jesus tinha que morrer para agregar os outros povos também a Israel. É isso que está escrito em Efésios capítulo 2. Nós que antes éramos estrangeiros, passamos a ser co-cidadãos dos santos. Ou seja, co-cidadãos, estamos ali lado a lado com Israel. Ok? Então, queridos, o salmista Davi está aconselhando a orarmos pela paz de Jerusalém, e ele diz, prosperem os que te amam, ó Jerusalém. E aí ele começa a praticar o que ele acabou de aconselhar. Ele vai dizer, haja paz dentro das tuas muralhas e segurança em teus palácios. Em favor dos meus irmãos e companheiros, suplicarei. Ele já está praticando o que ele acabou de aconselhar. A paz esteja contigo. Por amor à casa do eterno nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Amém, queridos e queridas? Nesse vídeo nós aprendemos algumas coisas, nós aprendemos algumas lições, né, de que nós não devemos mais chamar o local onde nós nos congregamos de casa de Deus. Até porque o apóstolo Paulo, nas suas cartas ali em Coríntios, ele vai falar claramente que nessa nova realidade bíblica, nós somos a casa de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, ok? Jesus em um certo momento disse assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós, olha isso, e nós viremos até ele e faremos nele a nossa morada, ok? Então nós somos hoje a casa de Deus. Ok, queridos? Então, Alan, então como é que eu vou? Me tira uma dúvida, então como é que eu chamo agora o local que eu vou? Já que não é correto chamar de casa de Deus, chame de casa de oração. Esse é o nome correto para você chamar, tá? Uma casa de oração. Amém? Ou chame de igreja, como é um nome muito comum entre nós. Mas não chame mais de casa de Deus, porque você está cometendo um erro bíblico. Tá? Estamos aqui para aprender, então escreve mais essa lição aí para o teu entendimento, ok? Vamos orar, agradecer a Deus por mais um momento, por mais um estudo. Eterno Deus, Deus de Israel, te damos graças, Senhor, por mais esse estudo da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo entendimento da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoa todas as pessoas que me assistem agora. Abençoa, Senhor, as suas famílias. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pelo Afeganistão, pelo aquele sofrimento que as pessoas estão tendo ali, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, operar, Senhor, um milagre naquela região. Que o Senhor venha socorrer aquelas pessoas que estão sofrendo tanto. Pai, eu te entrego todos os enfermos, pessoas que ainda estão internadas. Que o Senhor venha com vida sobre essas pessoas. Assim, Pai, nós oramos pela paz de Jerusalém. Como aprendemos nesse estudo, nós queremos orar pela paz de Jerusalém, queremos orar pela paz de Israel. Que haja, Senhor amado, paz nas divisas de Israel. Repreende os inimigos do teu povo. Aonde houver um descendente de Jacó no mundo inteiro, que o Senhor
o guarde e o livre de todo mal. Assim, Pai, nós te pedimos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Você diz amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.